Nós, da Liga de Mercado Financeiro da UFRN, analisamos a Iguatemi Empresa de Shopping Center, onde consideramos ser um dos players mais importantes do setor. A Iguatemi, ela tem uma base sólida de ativos, bem localizados e de alto padrão, além de ser exposta a um público de alta renda. Para entender um pouco mais da nossa tese de investimento, recomendação e valuation, recomendo você acompanhar a nossa análise a seguir. A fundação da Iguatemi remete a 1979, quando seu então presidente e fundador Carlos Francisco Ribeiro Gereissati comprou todos os ativos da construtora Alfredo Matias, que tinha uma participação no Iguatemi São Paulo, primeiro shopping center a ser construído no Brasil, em 1966, às margens da Avenida Faria Lima, onde na época era conhecida como a Rua Iguatemi. Esse fato marcou o início da história da Iguatemi e também o braço do Grupo Gereissati no ramo imobiliário. O pioneirismo e a inovação ela sempre esteve presente no DNA da companhia. O Iguatemi Campinas, ele também foi o primeiro shopping center a ser construído fora das grandes capitais, em 1980. E em 1983, o Iguatemi Porto Alegre foi o primeiro shopping center naquela proporção a ser construído na região sul do país. Em 1990, houve um fato relevante que desenvolveu ainda mais os projetos da empresa na cidade de São Paulo, especialmente o Iguatemi São Paulo, onde o então prefeito da cidade, Paulo Maluf, iniciou o processo de expansão das vias da Avenida Faria Lima, e aliado ao desenvolvimento dos bairros ali do entorno, como Itaim, bairro de Jardins e Pinheiros, fomentou ainda mais aquela região como um centro comercial. E hoje é um dos centros comerciais mais importantes do país. O segundo investimento da companhia na cidade de São Paulo foi a inauguração do Shopping Marketplace, que também marcou por ser um shopping pioneiro no desenvolvimento de estratégias de projetos multiuso. Acoplado ao seu empreendimento principal, seu shopping center, foi um dos primeiros shoppings a construírem torres comerciais anexas ao seu terreno. Já em 2007 foi quando a companhia foi buscar novas fontes de recursos. Ao ser listada em bolsa, ela foi a primeira empresa do seu setor a ter ações negociadas em bolsa. Desde lá, ela negocia no novo mercado. Desde o seu IPO, a empresa já fez 20 operações de aumento de participações, 6 aquisições de shopping centers, 5 projetos Greenfield, que são de desenvolvimento e incorporação direto na planta, 7 projetos Brownfield de expansão e 3 desinvestimentos, sendo o Iguatemi Rio, em 2013, e o Iguatemi Caxias e Florianópolis em 2019. Analisando quem está à frente das operações e do desenvolvimento das estratégias empresariais da companhia, temos pessoas altamente capacitadas e com longo histórico dentro do grupo, como, por exemplo, o seu diretor-presidente CEO, Carlos Gereissati Filho, a sua DRI e diretora financeira Cristina Anibetes, e também o diretor de operações Charles Crell. No lado do Conselho de Administração da companhia, o seu presidente e fundador, Carlos Francisco Ribeiro Gereissati, ao seu lado, seu filho, Pedro Gereissati, que também é o atual presidente da Gereissati Investimentos, e Sidney Nunes, que por muitos anos foi controller do grupo e hoje atua na cadeira de conselho. Em julho deste ano, as companhias Iguatemi e Gereissati Participações comunicaram ao mercado um pedido de reorganização societária, que visa uma simplificação da base acionária de ambas as empresas e tornar a Iguatemi empresa de shopping center como uma subsidiária integral da Gereissati Participações, transformando assim na nova Iguatemi. Essa nova Iguatemi, ela reforça uma simplificação da base acionária tanto da Iguatemi quanto da Gereissati Participações, além de ampliar uma avenida de crescimento que possibilita a empresa fazer follow-ons sem o seu controlador ser diluído, porque na estrutura atual, a Gereissati Participações tem um pouco mais de 50%. Então, se a empresa fosse captar recursos através de um novo follow-on, provavelmente o grupo controlador estaria sendo diluído. E através dessa nova reorganização societária, onde vai se manter o capital voltante das ações ordinárias, né, da Gereissati Participações e também o free float de ambas as empresas, tanto a Gereissati quanto a da Iguatemi, vão ser transformadas em Unites,
que vão ser uma ação ordinária para cada duas preferenciais. Essa mudança traz consigo uma saída do novo mercado. Por emitir ações preferenciais, a empresa não vai mais poder se adequar aos padrões do novo mercado, mas, em compensação, a empresa se compromete a manter todos os requisitos mínimos do novo mercado, exceto a emissão de ações preferenciais, além da criação de 4 novos comitês independentes, o que nós vemos como benéfica para a governança da empresa. Ademais, as ações preferenciais dessas Unites, elas vão ter 3 vezes mais do direito econômico do que as ações ordinárias da companhia. Então, essa redução no controle dos acionistas minoritários e a saída do novo mercado vai ser compensadas por um prêmio também das ações atuais de aproximadamente 16% e também as ações preferenciais tendo um direito de recebimento de dividendos 3 vezes maior do que as suas ações ordinárias, além de ampliar o número de comitês e também mudanças na liderança, onde a atual DRI Cristina Betts vai se tornar a CEO, o que nós vemos positivo, porque vai ser uma liderança além dos laços familiares da Gereissati, tomando conta das operações da empresa. A Iguatemi, ela possui uma previsibilidade em geração de caixa e receita muito alta, isso porque mais de 70% do seu faturamento vem da receita de aluguéis e 59% de todo o seu faturamento é do aluguel mínimo. Esse aluguel mínimo é aquele aluguel contratual que é corrigido por algum índice de inflação, como, por exemplo, o IGPM. 97% dos contratos da companhia eles são corrigidos por esse índice de inflação. Como podemos notar, tem uma correlação forte e positiva de 90% entre a receita de aluguel por ABL e o índice de inflação. Outro ponto também bastante sensível à parte de aluguel é a taxa de ocupação, onde podemos notar que também há uma correlação grande de 83% entre a receita de aluguel e a taxa de ocupação. Isso quer dizer que, quanto a empresa tem um maior número de ABL, ela vai ter uma receita por ABL maior. E se a empresa tiver essa correção desse índice de inflação, ela também vai ter uma previsibilidade em geração de receita maior. E quanto também for maior a sua taxa de ocupação, maior ela consegue gerar receita em seus empreendimentos. Outra fonte também desse de aluguéis são os aluguéis variáveis, que é aquele overhead que a empresa cobra dos seus lojistas de acordo com as vendas no faturamento deles. Também tem as locações temporárias, que são aqueles aluguéis mais pontuais, que a empresa cobra por quiosques e merchandising em seus estabelecimentos. Segunda grande fonte de receita da empresa é de estacionamento, e ela é bastante sensível ao fluxo de pessoas nos shoppings, ao período em que os shoppings ficam abertos e os dias que os shoppings também estão em operação. Por isso que ela foi uma das mais impactadas pelo período pandêmico, passando de 18% de representatividade em 2019 para apenas 10% em 2020. As outras fontes de receita da empresa é a de administração, dela cobra a taxa dos seus inquilinos para a manutenção dos empreendimentos de seu portfólio. A empresa ela sempre consegue ter uma participação elevada ou a administração integral dos empreendimentos do seu portfólio. Isso porque ela concede o direito e uso da marca da Iguatemi, contando que ela ou tenha pelo menos 25% de participação no empreendimento ou tem a administração integral. Hoje a companhia faz a administração de todos os seus portfólios. A quarta e última fonte é a de outros, onde nela a gente pode incluir o Iguatemi 365, que é o e-commerce próprio da marca Iguatemi, e também o e-retail, o serviço de consultoria de moda, onde a empresa ela faz a operação integral de marcas e lojas, principalmente de marcas internacionais, onde ela faz a operação nos seus próprios shopping centers e paga royalties para essas marcas. Outro ponto bastante sensível no setor de shopping centers é o uso do mix de lojas, onde a empresa visa garantir a adequação do perfil de consumo dos seus clientes e também garantir um maior fluxo e padrão de consumo. A empresa ela foca em empresas lojistas do setor de moda e joias e tem marcas internacionais e nacionais de renome em seu portfólio, como Chanel, Prada, Balenciaga, Louis Vuitton, Tiffany Company e Michael Kors. O portfólio atual da companhia ele é composto por 14 shopping centers, 3 torres comerciais, sendo 2 em desenvolvimento, uma na cidade de Campinas e outra na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, 2 outlet premiums na região sul e um power center anexo ao Iguatemi Campinas.
Isso corresponde a uma ABL própria total de aproximadamente 470 mil metros quadrados. Reforçando a tese de que os ativos da Iguatemi são bem localizados e de alto padrão, ao analisar os ativos na capital São Paulo, podemos notar que eles são localizados estrategicamente nos bairros mais valiosos da capital, sendo o Iguatemi São Paulo o shopping com metro quadrado mais caro do Brasil. Seguindo a mesma linha da capital, os ativos localizados no interior do estado de São Paulo seguem na mesma linha. São 8 ativos localizados em 6 cidades diferentes, que têm uma relação PIB per capita acima da média dos municípios nacionais. Esses 8 ativos, eles correspondem a cerca de 38% do faturamento total da companhia. Considerando seus 4 ativos mais a torre comercial anexa ao Shopping Marketplace, esses 5 ativos representam cerca de 42% do faturamento da companhia. Saindo um pouco fora do estado de São Paulo, onde a companhia tem uma representatividade bastante alta, cerca de 80%, considerando os ativos localizados na capital e no interior, mas a companhia ela também tem ativos fora do estado de São Paulo, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal, localizados em Brasília. Todos esses ativos, eles representam cerca de 20% do faturamento da companhia, e eles são compostos por shopping centers e outlet premiums. Olhando para o mercado e a macroeconomia como um todo, ainda enxergamos um cenário de recuperação, embora lenta, da economia. Olhando para indicadores setoriais, como o índice de fluxo de visitantes no shopping center, já podemos notar que eles apresentam uma tendência de normalização. O varejo apresenta uma tendência positiva no acumulado dos últimos meses. Embora o mês de agosto tenha vindo com uma base fraca em relação ao ano anterior, o segmento de moda e vestuário ele conseguiu ainda avançar um ponto percentual. Um dos principais pontos a ser analisado tanto no Brasil como no setor de shopping center como um todo é o avanço da vacinação e do Covid-19. A vacinação no Brasil está avançando. Olhando para a porcentagem da população vacinada, cerca de 72% da população já foi vacinada com pelo menos a primeira dose, e 45% da sua população foi vacinada integralmente até a segunda dose. Isso olhando para o resto do mundo, o Brasil está avançando na vacinação. E, por consequência, também analisando o número de casos confirmados de Covid, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, enxergamos uma tendência decrescente de números de casos confirmados aqui no Brasil, chegando próximo à média do mundo, o que enxergamos como uma tendência e uma perspectiva muito boa para o setor de shopping centers. O setor de shopping centers ele é bastante pulverizado. Os 4 principais players listados em bolsa, a Multiplan, Iguatemi, BR Malls e Aliansce Sonae, representam apenas cerca de 17% do market share de ABL do setor como um todo. Chances de crescimento e penetração. O setor de shopping centers no Brasil ele está em constante crescimento de número de shopping centers e possuem um CAGR de faturamento de aproximadamente 7.000% de crescimento ao ano. Ainda quando a gente compara também a ABL por 1.000 habitantes do Brasil com outros países latino-americanos, como por exemplo o México, a gente pode notar um gap muito grande entre a relação da ABL por 1.000 habitantes do Brasil com esses países. Os primeiros movimentos de consolidação do setor foram sentidos lá em 2019, quando a Aliansce se fundiu com a Sonae Sierra, tornando uma das maiores empresas de shopping center do país, algo que foi também desacelerado a partir de 2020, devido às medidas restritivas. Analisando os pares da Iguatemi, a estratégia, a região de atuação e também o seu portfólio, a gente pode notar uma certa semelhança Multiplan, que tem uma região de atuação muito semelhante à da Iguatemi, concentrada ali na região sul e sudeste, um mix de loja parecido, portfólio e também um público-alvo muito semelhante. Falando do financeiro da Iguatemi e sua análise com seus pares, as margens da Iguatemi ela apresentam um histórico de consistência, bem em linha com a média do setor. A piora das margens da companhia no último ano, ela pode ser compreendida com a maior representação da despesa e custo com depreciação, que onde tem uma média de 17% sobre o faturamento, a despesa de depreciação no último ano ela chegou a um patamar de 22%. Isso pode ser compreendido também por um aumento da propriedade para investimento da empresa e também um menor giro do ativo, o que representou uma menor receita para diluir essa despesa com depreciação. Já as outras custos e despesas da empresa, como serviços de terceiro, pessoal,
eles tendem a ter um grau de alavancagem um pouco maior, podendo então ter um controle maior sobre essas despesas. Falando em giro de ativos, os principais indicadores de rentabilidade calculados pelo modelo Dupont, a gente pode notar que a empresa vinha em uma constante melhora dos seus indicadores de 2017 até 2019. Mas a partir de 2020 até os últimos 12 meses, a empresa veio mostrando piora. Isso devido à piora do giro do ativo, devido ao menor faturamento. Isso aconteceu estruturalmente em todo o setor, não só pela Iguatemi, e também aliado ao fato de uma margem operacional menor, o que resultou em um retorno sobre o ativo menor para a companhia nesses últimos dois períodos. E, por conseguinte, uma menor redução também na parte de rentabilidade do patrimônio líquido. Quanto ao endividamento da Iguatemi, o que chama a atenção é a sua relação entre dívida líquida e EBITDA maior que algumas empresas comparáveis, como a Multiplan e a Aliança Sonai. Mas acreditamos ser um endividamento saudável para a companhia, visto que ela conseguiu captar esses recursos a um custo da dívida mais barato, e também um reforço nos seus ativos financeiros, que é bem maior do que os seus passivos financeiros de curto prazo. O que acreditamos ser mais sensível no endividamento da companhia é a sua indexação atrelada ao CDI, visto que a empresa ela tem 85% da sua dívida indexada a esse índice. É uma relação bem maior quando comparada às outras empresas, como a Multiplan, BR Malls e a própria Aliança Sonai. Nessa perspectiva, devido a essa indexação bem maior do que os seus pares, a empresa ela possui uma sensibilidade um pouco maior no seu FFO do que os seus pares. Para isso, nós consideramos uma projeção do CDI de 7,40% para os próximos anos de projeção para as nossas despesas financeiras. Ao analisar a geração de caixa operacional através do regime de caixa e o EBITDA através do regime de competência, a gente percebe que a empresa, a partir de 2020, teve um descasamento maior entre esses dois indicadores. Isso porque aumentou o risco, né, de recebimento de aluguéis devido aos descontos com a pandemia e a linearização também desses descontos, o que aumentou as contas a receber, tanto de curto como de longo prazo da empresa, como também a provisão para devedores duvidosos em relação à sua receita. Isso para os próximos trimestres a gente deve monitorar, para ver se a empresa está conseguindo reverter essas provisões em caixa. Falando em riscos, para as ações da Iguatemi, elencamos quatro principais riscos que podem impactar tanto no curto, no médio e no longo prazo as ações da Iguatemi. O primeiro risco que identificamos para as ações da Iguatemi é o risco na execução do e-commerce próprio. Isso por dois grandes motivos. O primeiro, por ser fora do seu core business, e o segundo, pelo mercado online ser um mercado altamente competitivo. Isso pode impactar diretamente nas margens, fazendo com que a empresa não consiga entregar tanto resultado quanto ela espera, fazendo assim com que diminua as margens da companhia de outros ativos geradores de caixa que ela já possui. Por esse motivo que, para o nosso valuation, acreditamos que essa linha de receita seja uma linha mais estratégica do que complementar. O segundo grande risco apresentado é o risco de fechamento temporário dos shopping centers. Esse fechamento temporário ele se motivaria por um avanço do Covid e de uma terceira onda, mas acreditamos que isso não está precificado atualmente no preço das ações, nem da Iguatemi, nem do setor em geral. Isso porque, com o avanço da vacinação aqui no Brasil, tanto da primeira quanto da segunda dose, e também olhando para o resto do mundo, não acreditamos que uma terceira onda de Covid possa gerar um lockdown e um fechamento temporário dos shoppings nos próximos meses. Outro risco apresentado é o de locação de espaço, algo que a gente vê com uma probabilidade baixa, devido à qualidade dos ativos da empresa e o bom relacionamento que ela tem com seus lojistas. Algo que pode impactar o seu valuation é uma taxa de ocupação estruturalmente baixa, como é reportado no segundo trimestre de 2021, a 90%, aproximadamente. Isso porque no segundo trimestre a empresa adotou uma política mais rígida de cobrança, parando de dar descontos aos lojistas de Covid e apenas descontos relacionados ao IGPM, ao índice de inflação. E aliado também a uma alta no IGPM nos últimos 12 meses, isso impacta diretamente os lojistas da empresa, fazendo com que a sua taxa de ocupação
venha a ficar baixa. Outro risco identificado para a empresa é o risco de não recebimento de aluguéis. Isso porque a empresa adotou políticas de desconto e linearização desses descontos conforme o CPC 06 e o IFRS 16. Isso deve ser algo que deve ser monitorado nos próximos trimestres, para ver se a empresa está conseguindo transformar contas a receber em caixa e também diminuir a sua provisão de devedores duvidosos. Do ponto de vista de catalisadores positivos, enxergamos que o IPO da Infracommerce, em qual a empresa ela tem uma participação indireta de cerca de 12%, ainda não está precificada no preço das ações. Fazendo uma marcação a mercado com o market cap atual da Infracommerce e a participação da Iguatemi, acreditamos que teria cerca de 2,80 por ação, que ainda não está precificado no preço da Iguatemi atualmente. Entrando na discussão de valuation, a gente pode resumir os principais pontos da nossa tese como sendo a Iguatemi tendo como uma base de portfólios de alto padrão e bem localizados, ela ser exposta a um certo público que é menos sensível a variações macroeconômicas e também com uma certa recorrência de consumo, e por os shopping centers eles ser culturalmente vistos na população brasileira como, além de ser apenas um local de compras, mas um lugar seguro que alia compras, entretenimento e lazer, de fato, uma solução urbana. E também por considerarmos que o preço atual das ações da Iguatemi, como do setor, elas estão precificadas de maneira pessimista. Acreditamos que, a partir de uma melhora do cenário atual, as ações ela têm um bom potencial de chegar ao nosso preço-alvo. Uma das nossas premissas da modelagem da nossa receita é o de ABL. E para isso, a gente utilizou o cronograma de entrega das obras da Torre Galeria previstas para serem entregues em janeiro de 2022, assim como as duas torres comerciais do Iguatemi Esplanada, previstas para serem entregues em 2025. Isso também junto com guidance fornecido com o time de RE para aumento de participações estratégicas nos próximos anos, como, por exemplo, o Pátio Higienópolis, localizado na cidade de São Paulo. Já para outras premissas, como por exemplo o IGPM e vendas no varejo, a gente utilizou projeções econômicas do Bradesco e também do Boletim Focus. Segundo as principais premissas do fluxo de caixa livre da firma, nós projetamos um período de 7 anos, de 2021 a 2027, e após isso aplicamos a perpetuidade. Projetamos até esse período, pois acreditamos ser um período ideal para a empresa entrar em maturidade. Fluxo de caixa livre da firma leva em conta o NOPAT, que é o lucro operacional menos o imposto de renda, mais a depreciação, menos o CAPEX e menos a necessidade de capital de giro. O capital de giro da companhia, ele é financiado exclusivamente via geração de caixa operacional dos próprios ativos da companhia. Em 2020, ela teve um aumento na sua necessidade de capital de giro devido a um maior prazo médio de recebimento de clientes e um aumento também na conta de contas a receber no seu balanço. Para o período futuro, nós consideramos uma normalização nesse prazo médio de recebimento de clientes e também projetamos o balanço de acordo com os prazos médios de seus itens operacionais, tanto do ativo quanto do passivo, para assim encontrar a sua necessidade de capital de giro conforme essas premissas. O CAPEX da companhia, ou investimento em capital fixo, ele leva em conta duas principais premissas, um de manutenção e outra de expansão. A de manutenção leva em conta um percentual divulgado pela empresa, que é de 4% da sua receita, para a manutenção de seus ativos operacionais, e o de expansão leva em conta o aumento na propriedade para investimento, de acordo com as projeções de ABL futura. A sua depreciação, tanto ao custo quanto à despesa no seu resultado, ela leva em conta um percentual, tanto da propriedade para investimento no seu custo, quanto para os ativos fixos, intangível e imobilizado na sua despesa. Para encontrar o nosso custo de capital, seguimos o modelo CAPM. E também seguimos a premissa para achar a taxa livre de risco igual ao prêmio da NTN-B 2026, somado à inflação implícita entre essa NTN-B e um título pré-fixado do Tesouro. Somado ao prêmio de mercado, nós encontramos o nosso CAE implícito. Ponderados também ao custo da dívida, todos a valores de mercado, encontramos aqui um AC nominal de 11,7% para o período previsto. Ao trazer a valor presente o fluxo de caixa
projetado, como também o fluxo de caixa na perpetuidade, a gente encontra um valor de 8 bilhões e 609 milhões. Esse valor, ao ser subtraído pela dívida líquida da companhia, considerando já a dívida líquida da Iguatemi, como também da Jereissati, já considerando essa nova Iguatemi, e somado à marcação a mercado da Infracommerce, como também retirando as contingências conhecidas, chegamos a um valor da firma de 7 bilhões 457 milhões, que ao ser dividido pelo número de ações existentes, nós chegamos a um valor-alvo pelo método do fluxo de caixa descontado igual a R$ 42 por ação. A fim de validação do nosso valuation, a gente trouxe uma taxa interna de retorno implícita ao EV atual da companhia. Dito isso, a gente achou uma TIR implícita para o nosso fluxo de caixa descontado de 6,3%. E ao comparar também com o FFO Yield estimado para 2022, ambas as métricas elas foram acima do NTNB, do prêmio do NTNB, do período mais longínquo possível, de 2045. Portanto, fazendo uma comparação entre o FFO Yield projetado 2022 com essa NTNB, nós achamos um spread de 1,9%, acima até da sua média histórica, que é em torno de 1% acima da NTNB de 10 anos. Para análise de múltiplos, nós utilizamos quatro principais múltiplos utilizados no setor, que é o EV/EBITDA, o preço sobre FFO, o FFO Yield e o Cap Rate. Ao aplicar uma média setorial entre as empresas comparáveis da Iguatemi, como a Multiplan, BR Malls e a Aliança Sonai, nós encontramos um valor justo para cada um desses indicadores. Fazendo uma média, a gente encontrou um valor justo para as ações da Iguatemi através desses múltiplos de mercado igual a R$ 44,87 por ação. Acreditamos que a Iguatemi é um bom case de investimento. É uma empresa com a estratégia de diferenciação clara frente aos seus pares. Possui uma base de ativos de alto padrão e geradores de caixa, além de um valuation atrativo frente ao preço de tela. Portanto, a nossa recomendação, baseada em um modelo de fluxo de caixa descontado de R$ 42 por ação e uma taxa interna de retorno, bem como o FFO projetado acima do título de inflação, que recomendamos compra para as ações da Iguatemi.